Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Conosco, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo 4, e o verso 1, e depois o verso 36. Marcos, o capítulo 4, o verso 1, e depois o verso 36. Amém? Vamos ler Marcos 4, o verso 1, e depois o verso 36 diz assim. Capítulo 4, verso 1 diz assim. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão está em terra junto ao mar. O verso 30 diz assim. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Amém? Nessa noite, trazer um verso bem conhecido para os irmãos, que é registrado pelo evangelista Marcos. Como todos sabem, o Evangelho de Marcos ele foi escrito aproximadamente nos anos 70 e 70 depois de Cristo. Marcos ele não era um discípulo como os outros 12 de Jesus que estavam com ele. Mas Marcos ele escreve esse evangelho logo depois da morte de Cristo. E alguns chegam a dizer que Marcos ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Porque na época a Bíblia diz que o povo sofria pela afronta do imperador Nero. O povo estava vivendo um tempo muito de aflição e angústia. E muitos não aceitaram Cristo pelo simples fato que muitos esperavam o Messias que viesse libertá-los do jugo da escravidão. Só que Jesus veio libertá-los para o jugo do pecado e eles não entenderam. Então o foco de Marcos no seu evangelho é motivar o povo romano a sofrer pelo amor de Cristo. Então Marcos ele vai mostrar muito Jesus aqui no seu evangelho como um servo obediente. Tanto quando você vai ler os evangelhos de Marcos, você vai ver o capítulo 10, o versículo 45, que diz que o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então Marcos simplesmente vai apresentar Jesus no seu evangelho como um servo obediente. E Marcos, como diferente de todos os evangelhos, Marcos ele não vai apresentar a genealogia como os outros evangelhos. Porque Marcos, como ele apresenta Jesus como um servo, o público romano não estava interessado em saber de onde um servo vinha, mas sim do que ele era capaz de fazer. E a Bíblia Marcos vai começar a registrar a história de Jesus. Ele começa dizendo que Jesus, ele foi ao deserto tentado pelo diabo, e logo depois ele aparece fazendo milagres, e logo depois, o capítulo 3, o verso 15 diz que ele seleciona 12 discípulos para estar com ele. Longo da nossa caminhada, quando nós estudamos sobre Jesus, vamos entender que Jesus começa seu ministério terreno quando ele tinha uns 30 anos de idade. E nesse ministério terreno, a história vai nos contar que Jesus, ele direciona 12 discípulos para estar com ele, para fazer parte do seu ministério. Uma das obras de Jesus na terra, quando ele vem, foi instruir 12 homens diferentes para a sua obra, para o seu ministério. E uma das obras de Jesus também era moldar os discípulos para que eles fossem a sua imagem e a sua semelhança. Mas se você parar para pensar em tudo isso, Jesus, ele escolhe 12 homens, e 12 homens completamente diferentes uns dos outros. Jesus, ele estava lidando com 12 gênios completamente diferentes, porque Pedro gostava de uma coisa, porque Tiago gostava de outra, e assim sucessivamente. Mas Jesus, ele não desistiu de moldar os discípulos, porque quando você vai estudar sobre os discípulos, a história conta que os discípulos, eles eram completamente homens diferenciados dos outros. Pedro, se você for ler a história de Pedro, a história conta que Pedro, ele era um homem possível, qualquer coisa ele partia para a agressão. Já Mateus era um homem que era considerado cobrador de impostos. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele nomeia para si esses 12, e no decorrer da caminhada a Cristo, ele queria transformar os discípulos à sua imagem e sua semelhança. Mas só que para isso acontecesse, a história vai nos dizer que Jesus precisou colocar os discípulos em algumas situações para que eles entendessem a obra vindoura de Cristo na vida deles. E uma dessas situações, nós vemos aqui no capítulo 4 de Marcos, no verso 35, e no verso 4 também em seguida. A Bíblia diz que Jesus, ele seleciona 12 discípulos, e os discípulos estão com ele. Guarde isso. Os discípulos, eles sempre estavam presentes com Jesus em toda a sua caminhada de vida. Os discípulos, eles estavam com Jesus quando Jesus fez milagre, quando Jesus curou. Só que existe algo que nós precisamos entender, que o fato de eu dizer que conheço Cristo não significa um nível de intimidade maior com ele. Porque muitos hoje dizem que conhecem Jesus, pregam que Jesus cura, que Jesus restaura, que Jesus liberta, que é uma verdade. Mas quando passamos por uma situação a qual nos encontramos incapazes de mudar aquela situação, como é a nossa reação? Porque aprenda isso aqui. Os discípulos, eles viam Jesus fazer milagre na vida das outras pessoas. Os discípulos viam Jesus fazer algo diferente na vida das outras pessoas. Mas agora, os discípulos vão se encontrar em uma situação em que eles precisavam do socorro de Jesus. Agora, a história começa a dizer que Jesus, ele estava à beira do barco ensinando os discípulos e a multidão. Nesse dia, Jesus começa a contar parábolas
E a multidão toda está voltada ali para Jesus por conta dos seus ensinamentos. E quem está presente também? Os discípulos. O ensinamento de Jesus era tão árido, tão atraente, que a multidão não se importava de ficar 1, 2, 3 horas. O importante era ouvir Jesus ensinar. Então Jesus estava ali ensinando. E a história diz que nesse dia Jesus ele conta 4 parábolas. Que é a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Jesus nesse dia, ele ensinou, mas não fez milagre. Ele apenas ensinou. E os discípulos estavam ali ouvindo o ensinamento de Jesus. Mas quando é no versículo 35 do capítulo 4, a Bíblia diz que agora Jesus ele faz um convite para os seus discípulos. E qual é o convite? Nós vamos atravessar para o outro. Eu quero que você comece a entender essa referência aqui. A história nos diz que quem convidou os discípulos para ir para o outro lado foi Jesus. Era uma travessia de Cafarnaum a Gadara, aproximadamente 10 quilômetros um dos outros. Mas a história nos conta que quem convidou os discípulos para irem para o outro lado foi Jesus. E isso eu provo biblicamente, porque a história, capítulo 4, nos conta no verso primeiro que nós lemos, que Jesus, antes de convidar os discípulos para estar no barco com ele, Jesus já estava no barco. Eu quero que você comece a entender nesta noite algo através desta palavra. Que antes de Jesus convidar os discípulos para ir para o outro lado, Jesus já havia usado o barco para fazer o púlpito da sua pregação. Porque o capítulo 4, verso 1, diz que ele estava dentro do barco, ensinando a multidão. Então, Jesus ele já estava no controle do barco há muito tempo. Jesus já estava no controle da situação há muito tempo. E a Bíblia diz que agora o que Jesus faz? Jesus já estava dentro do barco, ele já estava no controle da situação, agora ele convida os discípulos para estar com ele. E o que eu acho interessante no texto é que Jesus diz, olha, nós vamos para o outro lado. Entrem no barco comigo e nós vamos para o outro lado. O lado de Jesus na terra, ele tinha 2 lados, que um era humano, o outro era de ser Deus. Então Jesus antecipadamente já sabia de tudo. Mas Jesus pôs o discípulo à prova. Porque, como eu disse, uma obra de Jesus na terra era moldar o caráter dos discípulos. E os discípulos não compreendiam isso. Por isso Jesus deixava os discípulos passar por certa situação. E essa aqui foi uma dessas situações. A Bíblia diz que Jesus deixa eles entrarem no barco e eles entram. Mas ele não sabe tempestade viria. E 2 coisas importantes que você vai ver, que Pedro, André, eles eram acostumados a lidar com o mar. Mas por um momento, eles se esquecem com quem eles eram acostumados a lidar. O que eu acho interessante é que os discípulos entram no barco e eles vão para o outro lado, mas os discípulos não sabiam a tempestade que viria. E eu tenho esse pensamento muito claro quando eu leio isso. Que se os discípulos soubessem que a tempestade viria, eles teriam se preparado mais. Ah, porque se eu soubesse que a tempestade viria, eu teria me preparado mais. Sabe, é muitas vezes o que nós encontramos no meio de tudo isso que tem acontecido, que tem abalado o mundo. No meio de tudo que tem acontecido, muitos estão talvez se questionando. Eu não saberia que isso ia assolar o mundo, que isso ia assolar a nação. Se eu soubesse, como noiva de Cristo, eu teria me preparado mais. Só que Jesus aqui quer nos mostrar algo muito valioso. Que independente de estar tudo bem ou de não estar tudo bem, nós, como noiva de Cristo, todos os dias temos que estar dobrados aos pés do Senhor. Todos os dias nós temos que estar preparados a meio a tudo, a meio a dificuldade, porque nós não sabemos quando o vendaval vem bater. Nós estamos passando por um momento em que eu particularmente, como noiva de Cristo, nunca imaginei passar por esse momento. Mas sabe o que Jesus quer nos ensinar com tudo isso? É que nós temos que estar preparados, porque como a Bíblia nos diz que isso não é nem o início do que está para acontecer. E se nós, como noiva de Cristo, não estivermos preparados em meio à tribulação, em meio à adversidade, em meio a vírus, nós não vamos permanecer de pé. E a Bíblia diz que Jesus convida os discípulos entram no barco e vem uma grande tempestade. Os discípulos não imaginam. Só que Jesus diz que na história, Jesus ele dormiu. Você já teve um dia cansado de trabalho, você sabe que você chegar a trabalhar o dia todo, você quer ter essa tarde, essa noite de descanso. E Jesus estava se sentindo assim. Jesus ele pregava mais de 5.000 pessoas. E ele tinha um lado humano que cansava, como o meu e o seu. Então Jesus passou mais de 6 horas de tempo pregando, e naquele dia ele se sentiu cansado e ele vai o quê? Dormir. E ele deixa os discípulos à vontade no barco. Os discípulos estão lá no barco, Jesus está dormindo. E a Bíblia diz que a tempestade, ela vem. O inesperado vem. E os discípulos não estavam preparados para aquele momento. E a tempestade começa a soprar do lado para o outro, do lado para o outro. Os discípulos entram em desespero total. Aí agora Pedro olha para Tomé, Tomé olha para João, João, o que nós vamos fazer? Porque o vento está soprando forte e nós não sabemos como lidar com a tempestade. Mas Jesus, ele estava no barco. Jesus já estava no controle, como eu falei, há muito tempo do barco. Jesus já estava com o controle de tudo nas suas mãos. Mas o segredo estava na confiança que os discípulos tinham. Existe uma frase que eu acho interessante que diz que o fato de Jesus não estar no barco não vai ausentar de passarmos por tempestade. Mas a certeza é que ele é o dono de todas as coisas. E quando ele quer, pelo poder da sua palavra, até o vento e o mar lhe obedecem. A Bíblia diz que os discípulos estão lá, uma grande tempestade, os discípulos se desesperam. E eles simplesmente se esquecem que Jesus está no barco. E o que eu acho interessante aqui é o silêncio de Deus em meio a tudo isso. Porque a Bíblia diz que os discípulos estavam em desespero. Jesus, ele estava no barco.
dormindo, mas ele ainda estava no barco. O que é que nós temos que entender? Que em meio a tudo isso, muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus em meio à adversidade. Nós não ouvimos a voz de Deus em meio às provações. Mas Jesus, ele ainda é o Deus que tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele ainda é o Deus que acalma o vento e o mar. Sabe o que eu quero que você entenda nesta noite? Que nada limita o poder do meu Jesus. Esse vírus pode ter abalado o mundo, pode ter abalado a humanidade, pode ter parado tudo, mas o trono do meu Deus ainda é o mesmo. A obra dele ainda é a mesma. Ele ainda é o mesmo Deus que trabalha. Ele ainda é o mesmo Deus que age, é o mesmo Deus que está no controle de tudo. E nada muda o poder da sua palavra. A Bíblia diz que os discípulos estão ali atônitos e de repente alguém se lembra, Jesus está no barco. Jesus, ele está no barco. Desde o início da viagem, ele nos convidou para estar aqui. Jesus, ele nos convidou para fazer parte desta viagem. O nosso rumo é o céu. E no meio desta viagem, nós vamos encontrar vendavais, pedras. Mas ele é o Jesus que está no barco. E se ele é o capitão que te convidou para estar nesta viagem, creia que nós vamos chegar no final dessa jornada, que é o paraíso eterno que nos aguarda. E a Bíblia diz que os discípulos estão lá atônitos. Aí alguém desperta Jesus, Senhor, tu não te importa que nós pereçamos em meio a tudo isso? Se não se importa que nós vamos morrer afogados? Eu acho interessante que essa comparação traz muito para o dia de hoje. Nós, como noiva de Cristo, em meio a tudo que está acontecendo, nós estamos perguntando, Senhor, o Senhor não se importa porque os templos se fecharam e nós não podemos estar mais com nossos irmãos cultuando? O Senhor não se importa? Aleluia. O Senhor não se importa? O Senhor, conosco, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo 4, e o verso 1, e depois o verso 36. Marcos, o capítulo 4, o verso 1, e depois o verso 36. Amém? Vamos ler Marcos 4, o verso 1, e depois o verso 36 diz assim. Capítulo 4, verso 1 diz assim. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão está em terra junto ao mar. O verso 30 diz assim. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Amém? Nesta noite, trazer algo, um verso bem conhecido para os irmãos, que é registrado pelo evangelista Marcos. Como todos sabem, o Evangelho de Marcos ele foi escrito aproximadamente nos anos 70 e 70 depois de Cristo. Marcos ele não era um discípulo como os outros 12 de Jesus que estavam com ele. Mas Marcos ele escreve seu Evangelho logo depois da morte de Cristo. E alguns chegam a dizer que Marcos ele foi o primeiro Evangelho a ser escrito. Porque na época a Bíblia diz que o povo sofria pela afronta do imperador Nero. O povo estava vivendo um tempo muito de aflição e angústia. E muitos não aceitaram Cristo pelo simples fato que muitos esperavam o Messias que viesse libertá-los do jugo da escravidão. Só que Jesus veio libertá-los para o jugo do pecado e eles não entenderam. Então o foco de Marcos no seu evangelho é motivar o povo romano a sofrer pelo amor de Cristo. Então Marcos ele vai mostrar muito Jesus aqui no seu evangelho como um servo obediente. Tanto quando você vai ler os evangelhos de Marcos, você vai ver o capítulo 10, o versículo 45, que diz que o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então Marcos simplesmente vai apresentar Jesus no seu evangelho como um servo obediente. E Marcos, como diferente de todos os evangelhos, Marcos ele não vai apresentar a genealogia como os outros evangelhos. Porque Marcos, como ele apresenta Jesus como um servo, o público romano não estava interessado em saber de onde um servo vinha, mas sim do que ele era capaz de fazer. E a Bíblia Marcos vai começar a registrar a história de Jesus. Ele começa dizendo que Jesus, ele foi ao deserto tentado pelo diabo, e logo depois ele aparece fazendo milagres, e logo depois, o capítulo 3, o verso 15 diz que ele seleciona 12 discípulos para estar com ele. Longo da nossa caminhada, quando nós estudamos sobre Jesus, vamos entender que Jesus começa seu ministério terreno quando ele tinha uns 30 anos de idade. E nesse ministério terreno, a história vai nos contar que Jesus, ele direciona 12 discípulos para estar com ele, para fazer parte do seu ministério. Uma das obras de Jesus na terra, quando ele vem, foi instruir 12 homens diferentes para a sua obra, para o seu ministério. E uma das obras de Jesus também era moldar os discípulos para que eles fossem a sua imagem e a sua semelhança. Mas se você parar para pensar em tudo isso, Jesus, ele escolhe 12 homens, e 12 homens completamente diferentes um dos outros. Jesus, ele estava lidando com 12 gênios completamente diferentes, porque Pedro gostava de uma coisa, porque Tiago gostava de outra, e assim sucessivamente. Mas Jesus, ele não desistiu de moldar os discípulos, porque quando você vai estudar sobre os discípulos, a história conta que os discípulos, eles eram completamente homens diferenciados dos outros. Pedro, se você for ler a história de Pedro, a história conta que Pedro, ele era um homem possível, qualquer coisa ele partia para a agressão. Já Mateus era um homem que era considerado cobrador de impostos,
Mas a Bíblia diz que Jesus, ele nomeia para si esses 12 e no decorrer da caminhada a Cristo, ele quer transformar os discípulos à sua imagem e sua semelhança. Mas só que para isso acontecesse, a história vai nos dizer que Jesus precisou colocar os discípulos em algumas situações para que eles entendessem a obra vindoura de Cristo na vida deles. E uma dessas situações, nós vemos aqui no capítulo 4 de Marcos, no verso 35, e no verso 4 também em seguida. A Bíblia diz que Jesus, ele seleciona 12 discípulos, e os discípulos estão com ele. Guarde isso. Os discípulos, eles sempre estavam presentes com Jesus em toda a sua caminhada de vida. Os discípulos, eles estavam com Jesus quando Jesus fez milagre, quando Jesus curou. Só que existe algo que nós precisamos entender, que o fato de eu dizer que conheço Cristo não significa um nível de intimidade maior com ele. Porque muitos hoje dizem que conhecem Jesus, pregam que Jesus cura, que Jesus restaura, que Jesus liberta, que é uma verdade. Mas quando passamos por uma situação a qual nos encontramos incapazes de mudar aquela situação, como é a nossa reação? Porque aprenda isso aqui. Os discípulos, eles viam Jesus fazer milagre na vida das outras pessoas. Os discípulos viam Jesus fazer algo diferente na vida das outras pessoas. Mas agora, os discípulos vão se encontrar em uma situação em que eles precisavam do socorro de Jesus. Agora, a história começa a dizer que Jesus, ele estava à beira do barco ensinando os discípulos e a multidão. Nesse dia, Jesus começa a contar parábolas. E a multidão toda está voltada ali para Jesus por conta dos seus ensinamentos. E quem está presente também? Os discípulos. O ensinamento de Jesus era tão árido, tão atraente, que a multidão não se importava de ficar 1, 2, 3 horas. O importante era ouvir Jesus ensinar. Então Jesus estava ali ensinando. E a história diz que nesse dia Jesus, ele conta 4 parábolas. Que é a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Jesus, nesse dia, ele ensinou, mas não fez milagre. Ele apenas ensinou. E os discípulos estavam ali, ouvindo o ensinamento de Jesus. Mas quando é no versículo 35 do capítulo 4, a Bíblia diz que agora Jesus, ele faz um convite para os seus discípulos. E qual é o convite? Nós vamos atravessar para o outro. Eu quero que você comece a entender essa referência aqui. A história nos diz que quem convidou os discípulos para ir para o outro lado foi Jesus. Era uma travessia de Cafarnaum a Gadara, aproximadamente 10 quilômetros um dos outros. Mas a história nos conta que quem convidou os discípulos para irem para o outro lado foi Jesus. E isso eu provo biblicamente, porque a história, capítulo 4, nos conta no verso primeiro que nós lemos, que Jesus, antes de convidar os discípulos para estar no barco com ele, Jesus já estava no barco. Eu quero que você comece a entender nesta noite algo através desta palavra. Que antes de Jesus convidar os discípulos para ir para o outro lado, Jesus já havia usado o barco para fazer o púlpito da sua pregação. Porque o capítulo 4, verso 1, diz que ele estava dentro do barco, ensinando a multidão. Então, Jesus ele já estava no controle do barco há muito tempo. Jesus já estava no controle da situação há muito tempo. E a Bíblia diz que agora o que Jesus faz? Jesus já estava dentro do barco, ele já estava no controle da situação, agora ele convida os discípulos para estar com ele. E o que eu acho interessante no texto é que Jesus diz, olha, nós vamos para o outro lado. Entrem no barco comigo e nós vamos para o outro lado. O lado de Jesus na terra, ele tinha 2 lados, que um era humano, o outro era de ser Deus. Então Jesus antecipadamente já sabia de tudo. Mas Jesus pôs o discípulo à prova. Porque, como eu disse, uma obra de Jesus na terra era mudar o caráter dos discípulos. E os discípulos não compreendiam isso. Por isso Jesus deixava os discípulos passar por certa situação. E essa aqui foi uma dessas situações. A Bíblia diz que Jesus deixa eles entrarem no barco e eles entram. Mas ele não sabe tempestade viria. E 2 coisas importantes que você vai ver, que Pedro, André, eles eram acostumados a lidar com o mar. Mas por um momento, eles se esquecem com quem eles eram acostumados a lidar. O que eu acho interessante é que os discípulos entram no barco e eles vão para o outro lado, mas os discípulos não sabiam a tempestade que viria. E eu tenho esse pensamento muito claro quando eu leio isso. Que se os discípulos soubessem que a tempestade viria, eles teriam se preparado mais. Ah, porque se eu soubesse que a tempestade viria, eu teria me preparado mais. Sabe, é muitas vezes o que nós encontramos no meio de tudo isso que tem acontecido, que tem abalado o mundo. No meio de tudo que tem acontecido, muitos estão talvez se questionando. Eu não saberia que isso ia assolar o mundo, que isso ia assolar a nação. Se eu soubesse, como noiva de Cristo, eu teria me preparado mais. Só que Jesus aqui quer nos mostrar algo muito valioso. Que independente de estar tudo bem ou de não estar tudo bem, nós, como noiva de Cristo, todos os dias temos que estar dobrados aos pés do Senhor. Todos os dias nós temos que estar preparados a meio a tudo, a meio a dificuldade, porque nós não sabemos quando o vendaval vem bater. Nós estamos passando por um momento em que eu particularmente, como noiva de Cristo, nunca imaginei passar por esse momento. Mas sabe o que Jesus quer nos ensinar com tudo isso? É que nós temos que estar preparados, porque como a Bíblia nos diz que isso não é nem o início do que está para acontecer. E se nós, como noiva de Cristo, não estivermos preparados em meio à tribulação, em meio à adversidade, em meio a vírus, nós não vamos permanecer de pé. E a Bíblia diz que Jesus convida os discípulos entram no barco e vem uma grande tempestade. Os discípulos não imaginam. Só que Jesus diz que na história, Jesus ele dormiu. Você já teve um dia cansado de trabalho, você sabe que você chegar a trabalhar o dia todo,
Você quer ter essa tarde, essa noite de descanso. E Jesus estava se sentindo assim. Jesus ele pregava mais de 5.000 pessoas. E ele tinha um lado humano que cansava, como o meu e o seu. Então Jesus passou mais de 6 horas de tempo pregando, e naquele dia ele se sentiu cansado e ele vai o quê? Dormir. E ele deixa os discípulos à vontade no barco. Os discípulos estão lá no barco, Jesus está dormindo. E a Bíblia diz que a tempestade, ela vem. O inesperado vem. E os discípulos não estavam preparados para aquele momento. E a tempestade começa a soprar do lado para o outro, do lado para o outro. Os discípulos entram em desespero total. Aí agora Pedro olha para Tomé, Tomé olha para João, João, o que nós vamos fazer? Porque o vento está soprando forte e nós não sabemos como lidar com a tempestade. Mas Jesus, ele estava no barco. Jesus já estava no controle, como eu falei, há muito tempo do barco. Jesus já estava com o controle de tudo nas suas mãos. Mas o segredo estava na confiança que os discípulos tinham. Existe uma frase que eu acho interessante que diz que o fato de Jesus não estar no barco não vai ausentar de passarmos por tempestade. Mas a certeza é que ele é o dono de todas as coisas. E quando ele quer, pelo poder da sua palavra, até o vento e o mar lhe obedecem. A Bíblia diz que os discípulos estão lá, uma grande tempestade, os discípulos se desesperam. E ele simplesmente se esquece que Jesus está no barco. E o que eu acho interessante aqui é o silêncio de Deus em meio a tudo isso. Porque a Bíblia diz que os discípulos estavam em desespero. Jesus, ele estava no barco, dormindo. Mas ele ainda estava no barco. O que é que nós temos que entender? Que em meio a tudo isso, muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus em meio à adversidade. Nós não ouvimos a voz de Deus em meio às provações. Mas Jesus, ele ainda é o Deus que tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele ainda é o Deus que acalma o vento e o mar. Sabe o que eu quero que você entenda nesta noite? Que nada limita o poder do meu Jesus. Esse vírus pode ter abalado o mundo, pode ter abalado a humanidade, pode ter parado tudo, mas o trono do meu Deus ainda é o mesmo. A obra dele ainda é a mesma. Ele ainda é o mesmo Deus que trabalha. Ele ainda é o mesmo Deus que age, é o mesmo Deus que está no controle de tudo. E nada muda o poder da sua palavra. A Bíblia diz que os discípulos estão ali atônitos e de repente alguém se lembra, Jesus está no barco. Jesus, ele está no barco. Desde o início da viagem, ele nos convidou para estar aqui. Jesus, ele nos convidou para fazer parte desta viagem. O nosso rumo é o céu. E no meio desta viagem, nós vamos encontrar vendavais, pedras. Mas ele é o Jesus que está no barco. E se ele é o capitão que te convidou para estar nesta viagem, creia que nós vamos chegar no final dessa jornada, que é o paraíso eterno que nos aguarda. E a Bíblia diz que os discípulos estão lá atônitos. Aí alguém desperta Jesus, Senhor, tu não te importa que nós pereçamos em meio a tudo isso? Se não se importa que nós vamos morrer afogados? Eu acho interessante que essa comparação traz muito para o dia de hoje. Nós, como noiva de Cristo, em meio a tudo que está acontecendo, nós estamos perguntando, Senhor, o Senhor não se importa porque os templos se fecharam e nós não podemos estar mais com nossos irmãos cultuando? O Senhor não se importa? Aleluia. O Senhor não se importa? Mas a pergunta que Jesus, ele fez aos seus discípulos, ele nos faz neste momento. Como é que nós estamos firmados diante dele? Como é que nós temos mantido a nossa fé diante de Deus em meio a tudo isso? Existe algo que eu aprendi, que momentos difíceis, que momentos de vendavais e tempestade, serve para nos mostrar algo, para nos fazer entender onde nós estamos firmados. Porque os discípulos, eles andavam com Jesus, eles estavam com Jesus, mas quando no final da sua mensagem, no final da história, a Bíblia diz que eles olham um para o outro, atônitos, e eles se perguntam, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Olha, a pergunta que eles fazem, mas quem é este homem que está no barco conosco? Sabe? É a questão que muitas vezes nós falamos de Jesus, nós pregamos de Jesus, mas nós não conhecemos nada sobre ele. Nós estamos distantes de conhecer que ele é o Deus que pode mudar todas as coisas. Se nessa noite ele soprar sobre essa terra, ele pode curar esta nação porque ele é Deus. E muitas vezes nós, como cristãos, filhos, noiva de Cristo, nós não reconhecemos isso. E a Bíblia diz que Jesus ele se levanta, acalma o vento e o mar. O que você entende aqui é que Jesus não chega com uma conversa paralela para o vento e o mar diz, olha, vento te acalma, por favor, não. A Bíblia diz que ele tem autoridade e poder. Ele acalma o vento e o mar. Ele tem um controle de tudo nas suas mãos. Jesus queria mostrar para os discípulos que ele sempre é o Deus que está no controle de tudo. E que ele é quem tem o controle de todas as coisas. Muitas vezes nós nos questionamos por que de certas coisas. Porque do vento soprar tão forte é para te fazer lembrar que quem é o capitão do barco e quem está no controle é ele. E o segredo está no clamar a ele. Porque a Bíblia diz que os discípulos, eles clamaram a Jesus. Olha o segredo onde está. Está no clamar a ele, está no despertar a atenção de Jesus. Sabe por que Jesus permite certas situações acontecerem em nossas vidas? É para nós termos um momento maior de intimidade com ele. É para nós reconhecermos quem é ele. Quando você lê Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, Jesus diz ao povo de Israel, olha, eu te coloquei no deserto para saber o que havia no teu coração. Sabe o que Jesus queria dizer ali, Deus queria dizer ali? Ele colocou o povo no deserto para eles saberem o que havia no coração deles. Nesse tempo agora que nós estamos vivendo, Jesus permitiu que os templos fechassem para saber se a nossa adoração realmente está limitada apenas a templo, ou se a nossa intimidade está fora dos templos, se nós temos intimidade com ele na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua. É o momento em que Deus tem permitido muitas coisas acontecer para saber como é que nós, como noiva de Cristo, estamos firmados sobre ele. É um tempo que o vento tem soprado, sim. Aleluia. É um tempo em que as portas estão fechadas. É um tempo em que nós não sabemos o que fazer com a nossa visão humana. Mas é o tempo em que Jesus, ele trabalha. Porque a minha Bíblia diz que passa os céus e a terra. Mas ele é o Deus que continua sendo Deus. E as palavras dele não passam, não se limitam, porque ele é Deus. Se você crê nesta noite que, meu Deus, aleluia, ele está no controle de todas as coisas.
Ele é o Deus que está no controle de tudo. Sabe como Isaías descreve ele? Aquele que está sentado sobre o globo da terra. É aquele que diz ao mar, que diz ao vento, cala-te, aquietas. É a mesma voz que teve falado no Lázaro, vem para fora. E é a mesma voz que pode acalmar o meu e o teu coração nessa noite. O meu Jesus, ele está no controle de tudo. Vamos mandar a bicheia de faço. O meu Jesus, ele ainda é o mesmo Deus. Já mandará a bicheia de faço. Mas a pergunta que ele fez para os discípulos é a pergunta que ele faz para mim e para você nessa noite. Como é que eu e você estamos firmados? Aonde é que nós estamos firmados? Como é que está a minha e a tua fé nessa noite? O meu Jesus, ele está no controle de tudo. Não é vendaval, não é vírus, que é só no poder do meu Deus. Porque ele está no trono de glória. E acima desse Deus só tem a sua coroa de glória. E os querubins que adoram a ele. Ele é o Deus da eternidade, acima de tudo e acima de todos. E nesta noite, Jesus, ele está no controle de tudo. E eu, debaixo da palavra, quero falar para você nesta noite, a mandar a biacheira de faço. Que não é o fim da tua casa, não é o fim da tua família. A mandar a biacheira de faço. Isso apenas é um vento que sopra sobre a nação brasileira. É um momento em que Deus tem permitido para que nós tenhamos um momento de intimidade maior com Ele. Como Jesus queria moldar os discípulos, fazer a sua imagem e semelhança. É o momento em que Deus quer nos moldar e nos fazer caráter forte diante dele. É o momento em que Deus quer nos fazer conhecer Ele em meio a tudo, em meio a todos. Ele é o Senhor do vento, é o Senhor que acalma o vento e o mar. Ele é aquele mesmo que disse para Moisés, eu sou. É o mesmo que disse para Isaías, antes de mim nenhum Deus se formou. E depois de mim nenhum haverá. Ele estava dizendo, eu sou o Deus do controle. É o mesmo Deus que disse para Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Ele estava dizendo antes de tudo, Jó, eu já era o princípio, eu era o meio, eu era o fim. E nada pode das minhas mãos. É o mesmo Deus que está no controle de tudo nessa noite. E aqui eu encerro a minha palavra para você dizendo, não é o fim da nossa história, não é o fim da nossa casa. Eu creio que tudo vai voltar, tudo vai se normalizar. E quando a porta da sua congregação se abrir, muitas almas virão se render aos pés do Senhor. Ele fecha porque é necessário para um tempo de preparação para a igreja. Mas quando as portas se abrirem, muitas almas se renderão novamente aos pés do Senhor. E é a minha palavra nessa noite para você, como noiva do Cordeiro e como igreja santa e imaculada que está à espera do noivo. E nessa noite, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e leve seus pensamentos a Deus. Nós vamos orar em apenas uma só fé e uma só oração, aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está no céu. Espírito Santo da verdade, amado de minha alma, Jesus. Nesta noite, Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos por este momento, Deus amado, que tivemos em tua presença diante de ti. Isso nos prova, Deus amado, é o que Deus amado, o apóstolo Paulo fala na sua palavra. Que nada vai nos separar do teu amor. Nada vai nos separar de ti, Pai querido. E eu te louvo, Deus amado, porque tu és grande, tu és supremo, tu és eterno. E nessa noite, Deus amado, cobre-nos com teu sangue. Nos guarda debaixo das tuas asas protetoras, Deus amado. Que nenhum mal chegue à porta da nossa casa, da nossa família. Mas nos reverte de poder, autoridade, Espírito Santo. E eu creio, Deus amado, como foi falo aqui, Pai. Que ao passar tudo isso, Deus, as portas se abrirão de novo e as almas se renderão e nós viveremos um grande avivamento, mas que nós nunca possamos se esquecer que a nossa intimidade contigo vai além dos templos, vai além dos olhos humanos, além daquilo que o olhar humano vê todos os dias, mas que a nossa intimidade contigo vai em lugares fechados, onde o homem não vê, Deus amado, mas onde os teus olhos não contemplam, Deus. E nessa noite, Deus, eu te agradeço. Entesoura as tuas palavras em nossos corações e é tudo que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. 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 Amém, irmã Camila? Graças a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso, irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no coração da nossa irmã Camila. Foi bênção para nós, irmãos, poder ouvir essa palavra. Deus estar presente nessa reunião, isso é maravilhoso. Aleluia. Dois irmãos, quando nós podemos nos reunir, mesmo assim à distância, mas podemos sentir a presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Independentemente da distância, independentemente do número de pessoas, da forma como nós estamos cultuando, o importante é a presença do Senhor. Isso é o mais importante. Vamos louvar, irmãos, para a gente já estar encerrando o nosso culto nessa noite. Amém. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração, eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial,
fonte inesgotável, trazida ao coração, como Rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digno és de louvor, majestade santa. Aleluia. Te amo, Senhor, meu prazer é te dizer. Te amo, Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, nossa irmã Leide estará louvando nesse momento. Logo após a nossa irmã Leide louvar, nós estaremos encerrando nossa reunião nessa noite. Aleluia. Deixa eu te dar. Amém. Glória a Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguem no meio, sobre a tempestade, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguerem no meio, sobre a tempestade eu vou, sobre as águas tu também. Descansarei, pois sei que és Deus.